consciência fonológica começa a trabalhar com esse tipo de atividades, mostrando para a criança que, ó, tá saindo, tá vendo? Você tá ouvindo todo esse som que tá falando aí? Ele é todo segmentado. Ele pode ser segmentado. E ele pode ser manipulado também. No meio dessa conversa aí, eu posso trocar uma palavra. Por exemplo, existe uma atividade que é bem legal, que eu acho que é uma das mais legais que faz, que é a seguinte: na semana eu sempre coloco a musiquinha lá, né? Um poema, etc. Aí, não sei se você sabe desse, né? Daquele de trocar a palavra. Esse é bem legal, é o que eu mais gosto. Aí você tá falando lá, né? Por exemplo, batatinha quando morre. Aí a criança, opa, você falou uma coisa errada aí, entendeu? Porque ela sempre ouviu batatinha quando nasce. O que você tá fazendo aí? Você tá tirando uma palavra, você tá começando a mostrar pra criança que, ó, isso aqui, esse sonzinho aqui, esse pedaço só, eu posso tirar e muda o sentido do que eu tava falando, entendeu? E aí ela começa a entender que a fala pode ser o quê? Manipulável, segmentada, tá? Com o quê? Consciência de palavras primeiro, que eu acabei de falar pra você. Consciência de frases, gente, é só a criança entender do que eu tô falando, é uma breve história. Então isso é muito simples falar, muito simples ela aprender, tá? Mas, um passo adiante, consciência de palavras, que dentro de uma frase você pode retirar uma palavra e inverter a história, e etc, tá bem? Então tem um exercício ali, aquele exercício, por exemplo, sei lá, gato, cachorro, galo. Aí depois fala gato, cachorro, aí ela, galo. O que você está fazendo ali? Ó, eu falei 3 coisas e uma eu retirei, tá bem? Então, ó, uma é uma palavra só. Você começa a fazer você começa a dar essa noção com esse que eu falei do poema, da musiquinha, da batatinha, etc. Começa a dar a noção para a criança, né? Fazer ela pensar de que a fala pode ser manipulável, tá? Aí depois que você começou a trabalhar isso, consciência fonológica vai até a nível silábico, tá? Por que vai até nível silábico? Porque quando é consciência fonêmica, né, ela é a nível fonêmico. E é o seguinte, até a nível silábico, os analfabetos, né, existem analfabetos que têm consciência fonológica a nível silábico. Por exemplo, né, que eu já até cheguei a falar isso numa live, aqueles repentistas fala, né? Aquele pessoal, eu acho que na região não tem muito, né? Não mostra aqui isso. Tem o pessoal do Nordeste, né? Mas né? Nordeste. Isso, aquele pessoal que faz rimas, poemas, briga de... aqui tem de rap. Mas eu não sei se eles são analfabetos, provavelmente não. Mas lá, aí isso foi uma pesquisa que fizeram, foi uma constatação de um professor muito legal, assim, de um pesquisador, que ele falou, olha que interessante, eles manipulam a fala do jeito que eles querem, mas não a nível fonêmico. Porque quando você dá para ele manipular a nível fonêmico, ele não sabe. Então o que quer dizer? Ele não entendeu ainda, né? Essas pessoas não entenderam como funciona o princípio alfabético. Vai ser da próxima habilidade que eu vou explicar, tá bem? Aí, então, voltando lá. A criança entendeu a nível de palavras, agora vai a nível silábico. Então agora você vai pegar as palavras dentro das frases e vai começar a desestruturá-las, tá? Como eu faço isso, Júnior? Por exemplo, aí, uma atividade a nível silábico aí, ó. Eu tô voltando isso. Essa, por exemplo, essa aí é um vaso, né? Então ela vai fazer lá, vaso. Ah, isso é uma atividade de palminha. Então ela vai fazer vaso. Tá. Você pode fazer com palma, você pode fazer com a mandíbula, né? Toda vez que a mandíbula toca o dedo aqui, é que eu não vou conseguir porque eu tenho muita barba, mas na hora que toca aqui tem uma sílaba, então vaso, entenderam? Toda vez que a mandíbula abre, tem uma sílaba, mas é com a palminha dá mais certo. Aí eu falo, quantas palminhas você vai circular? Ah, vaso, 2, aí vai lá e circula 2. O que você está fazendo aí? Você está começando a mostrar para a criança que, desculpa, a palavra também pode ser manipulada. Aí você, por exemplo, você pode pegar vaso, né, e pode mudar uma sílaba dela. Né? Ou vaca, por exemplo, entendeu? Vaso, a primeira é igual, vaca, entendeu? E aí tem lá, vampiro, viado, né? Acho que é um viadinho ali. Isso. Aí você vai trabalhando. Isso é um modo, né, de você fazer. Você pode fazer com palma. As músicas, os poemas ajudam nisso, tá? Ajudam a criança a perceber, a dar atenção para um pedacinho da palavra que tá rimando uma com a outra, entendeu? Tanto do final quanto do começo, principalmente. Nós sempre começamos, gente, a trabalhar com rimas, que é muito mais fácil que trabalhar com aliterações no começo, tá? Aliterações é o sonzinho que se repete no começo, né? Tem várias, o rato roeu a roupa, né? Você tá vendo, ó, do Rei de Roma? Isso é uma aliteração, você trabalhar aí com sonzinho no começo. Mas você vai perceber, na prática pedagógica, com rimas é mais fácil. Então, quando ela perceber a brincar com rima primeiro, aí você vai para a literação, tá? Vai ser mais fácil. Entenderam? Então, gente, mais uma competência aí, mais uma habilidade que a criança começa a desenvolver. Que esse tipo de atividades aqui, eu peguei da onde? Peguei daquelas pesquisas que mostraram, ó, gente, professores, pais, mães que trabalharam com ciência fonológica, né, instrução de vocabulário, tiveram muito mais rendimento em alfabetização e seus filhos se tornaram bons leitores, muito mais que outros grupos.